Fala, galera, vamos lá? Bom, feriado é descanso parcial porque tem aula para você assistir. Não vai ter aula em sala, você não vai se deslocar até as nossas belíssimas unidades do Colégio Vestibular de AZ, porém, tem aula em vídeo, você tem que assistir. Porque, cara, é uma folha repleta de exercícios, né? Tem 10 exercícios maravilhosos para você fazer. E durante a aula a gente vai fazendo vai fazendo aquelas revisões e no vídeo não vai ser tão diferente. Tranquilo? Pois bem, inicialmente eu separei as questões 1, 2 e 3 para a gente começar, legal? Então, nesse momento, eu gostaria que você lesse a questão de número 1, para a gente poder já entrar nela, questão boa, questão de KPS, para a gente poder discutir um pouco o assunto. Dá uma lidinha só, por favor. Se liga, o comando da letra A ele quer saber o pH no momento em que vai começar a precipitar o hidróxido de magnésio, perfeito? Pois bem, ele diz que tem o sal, o cloreto de magnésio, legal, solúvel, está em solução, tá tranquilo, na concentração de 0,01 mol por litro, show? Ele quer saber o pH, de cara, se eu quero calcular pH ou pOH, eu tenho que fazer aparecer a concentração de H+, e fazer aparecer a concentração de OH-, perfeito? Aí ele vai adicionando uma base, né? Vai adicionando hidroxilas. Tem um momento em que a concentração, né? O produto entre a concentração de magnésio e de hidroxila alcança o KPS. Quando chegar no KPS, cara, a solução está saturada. Qualquer coisinha a mais, pum, precipita. Então tá. Cara, se a gente tem o valor de KPS, a gente consegue prever esse momento em que vai começar a precipitação. Por quê, Fio? Se liga. Ele diz que o quanto suporta de solubilidade é 4, 10 a menos 12, perfeito? E o que é KPS? Fio, é produto sobre reagente. Pois é, você tem que lembrar que o reagente é sólido. Se é sólido, não entra na expressão do equilíbrio, perfeito? Então vem cá. KPS vai ser concentração de íons magnésio 2+, vezes a concentração de íons hidroxila, ao quadrado, perfeito? Pois bem, perceba que, Fio, eu tenho o valor de KPS. Eu quero a hidroxila. O que me falta? Falta a concentração de magnésio. Porém, esse sal é solúvel, né, Fio? Sim. Se ele é solúvel, ele reage na proporção de... Melhor, se dissocia na proporção de 1 para 1 para 2. Se aqui tem 0,01 mol por litro de cloreto de magnésio, vai chegar no magnésio 0,01 mol por litro e vai chegar no cloreto 0,02 mol por litro. Ah, Fio. Então, calma aí. Esse magnésio, que vai ser o cara de cima, porque vai encontrar as hidroxilas advindas da base, vai ser essa concentração? Sim. Então, ó, o valor de KPS é de 4 vezes 10 a menos 12. A concentração de magnésio, Fio, 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro, perfeito? Vezes a concentração de hidroxila ao quadrado. Vê se foi. Demorou, agora é matemática, né? A concentração de hidroxila ao quadrado... Opa, coloquei H+, ó o vício. Hidroxila ao quadrado vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 10. Perfeito? Isso faz com que a concentração de hidroxila seja igual a 2 vezes 10 a menos 5. Demorou até aí? Fio, suave. Se a gente tem a concentração de hidroxila, a parada já está meio caminho andado, né? Porque eu posso fazer o pOH. pOH menos log da concentração de hidroxila. Perfeito? Então vai. pOH vai ser menos log de 2 vezes 10 a menos 5, que faz com que pOH seja igual a, jogou para frente, 5 menos log de 2. pOH é, quanto é que é log de 2, gente? A questão, ela te dá 0,3. 0,3, Fio. 0,3. Então, nesse momento, nosso pOH, 5 menos 0,3, 4,7. Perfeito? Respirou. Já achou o pOH. E aí, Fio? Bom, vale lembrar que pH mais pOH, quando o KW é igual a 10 a menos 14, é igual a 14. Logo, o meu
pH é 14 menos 4,7. Dei aquela colada para a gente ir rápido, vai ser 9, nem tá aqui, né? Olhei à toa. 9,3, essa aqui é a folhinha que eu leio. Normal, não é o gabarito. Mas aí, pH, ó, 9,3. Tranquilo isso? De boa? Então, nesse pH aqui, eu estou no KPS. Dei um próximo passo. Qualquer coisinha mais, a partir dele, eu começo a ter precipitado. Tranquilo? Questão boa, questão de KPS, questão de nível, hein? Aí no item B ele manda assim, ó. Ao se adicionar à suspensão uma solução aquosa de ácido nítrico, será observado um aumento ou a diminuição de solubilidade? Bom, chega aí. Peguei esse cara, adicionei ácido nítrico, legal? Todo ácido libera H+ em solução aquosa, perfeito? E aí, ácido de Arrhenius, é claro. Esse H+, fio, o que ele faz? Cara, qual é a perturbação que ele causa? Tá vendo aqui? O H+, gente, reage com os íons hidroxila, ó, e vira água. Dessa forma, diminui a quantidade de íons hidroxila. Diminuindo a quantidade de íons hidroxila, o equilíbrio gosta? Não gosta. E se desloca no sentido direto, com o objetivo de repor a hidroxila que foi neutralizada pelo H+, legal? Logo, se eu estou deslocando no sentido direto, eu estou consumindo essa base e produzindo os íons. Eu estou aumentando a solubilidade. Lembra que para lá solubiliza, para cá precipita. Legal? Então, fio, se eu coloco H+, eu retiro hidroxila, desloco no sentido direto, o que vai aumentar a solubilidade. Aí eu coloquei aqui, ó. A adição de ácido nítrico, que é o H+, provoca o consumo de hidroxila. Foi? E então o equilíbrio se desloca para a direita, aumentando a solubilidade do hidróxido de magnésio. Perfeito? Olha, questão boa, questão para a gente poder começar, questão de KPS. Sempre importante. Tranquilo? Respirou, tô mais leve, tô mais light, tô aqui, pá. Lê a questão de número 2, por favor. Vai! Aí, tu deu uma olhada na questão 2, né? Se liga, ela te dá inicialmente um exemplo de um polímero de adição, né? Por adição, em que você rompe a ligação π, abre a estrutura e vão colando os monômeros, né? Um ao lado do outro. Porém, logo embaixo ela te dá essa reação aqui, ó, que tem uma diamina com um diácido para produzir o polímero e sai água. Perfeito? Mediante a isso, bom, ele diz assim, ó, primeiro comando. Dê a nomenclatura oficial do diácido envolvido na reação e indique a função orgânica presente no nylon 66. Gente, vou fazer a função primeiro. Vem cá. Aqui você tem uma amina. Show? E aqui você tem um ácido carboxílico. Quando a gente reage a amina com ácido carboxílico, gera o quê, fio? Bom, gera uma amida. Perfeito? Sai o hidrogênio da amina e a hidroxila do ácido, gerando a amida. Então, de cara, a função que ele está pedindo para ele discutir um pouco o assunto. Amida. Perfeito? Pô, fio, light essa. Pô, light. E aí ele quer saber o nome do ácido. Pô, eu sei que ácido termina em óico, perfeito? Mas quantos carbonos tem na cadeia principal, fio? 1 com 4, 5 com mais 1, 6. Opa! Então deve ser ácido, 6 carbonos, X, só ligação simples, an. Só que aí tem um dioico, né? Não pode ficar hexandioico. Aí o PAC não deixa. Então é hexandodioico. Perfeito? Para que tenha aí essa vogalzinha de junção, para não ficar consoante com consoante, tá aí ácido hexandodioico. Opa, quase caiu. Tranquilo isso? Pois bem, agora vem um outro momento. Ele já falou de polimerização, o primeiro polímero já foi de adição, o segundo é por condensação, que tem que ter função dos dois lados, perfeito? Para que eu consiga reagir sempre monômeros diferentes, eles que venham se ligando até rolar o fechamento. Demorou? Porém, o segundo item, amigo, caraca, o segundo comando é incrível. Por quê? Olha só, ele diz assim, ó. A medida experimental da massa molar de um polímero pode ser feita por osmometria. Segura. Osmometria, fio? Tenho que lembrar de coligativa, sim. Módulo 14, sim. Último módulo de soluções que a gente estudou. Osmometria, tonoscopia, crioscopia. Legal? E aqui é bacana que a gente começa a calcular a pressão osmótica que aquela solução vai ter. Perfeito?
Tranquilo, fio. E aí, fio? O que causa esse aumento, a diminuição da pressão osmótica? Tudo varia de acordo com a concentração, com a quantidade de íons dissolvidos. Lembra que quanto maior a quantidade de partículas, mais concentrada é, maior é a pressão osmótica? Perfeito? Fio, pô, mando bem. Lembro disso sim. Então, ele quer saber o quê? Ele quer saber a massa molar mediante 3,2 gramas do polietileno, que é o carinha da primeira equação, dissolvida num solvente adequado de 100 ml, e diz que a pressão osmótica é 1,64 10 a menos 2 atm a 27 graus Celsius. Só que tu tem que lembrar de uma parada. Fio, como é que eu vou calcular isso, amigo? Poxa, o carinha, ele falou assim, vamos partir da equação de Clapeyron. E aí, mandei PV sendo igual a nRT. Legal? Só que P, para não ficar igual do gás, ele chamou de π. Show? Perfeito? Tá bom. Π. Π vai ser em que unidade, fio? ATM. Perfeito? Aí, esse N não é mol? Mol é massa sobre massa molar. Legal? Então, mandei aqui a massa em gramas e a massa molar vai sair gramas por mol. Legal? Tá bom, fio. Volume. Cara, o volume é sempre em litros. Foi? O R, constante real dos gases, 0,082. Esse é um dado que você tem que olhar na tabela. Legal? Cuidado, porque a UERJ muitas vezes trabalha com 0,08 e não 0,082. Perfeito? Pois bem, fio, temperatura tem que ser em Kelvin. Kelvin, que é graus Celsius mais 273. Legal? Cara, fez isso, a questão é sua. Cálculo tu não vai errar, amigo. Os cálculos da UERJ não tem essa dificuldade. Agora é contigo. Vamos lá. Fio, substituindo π, 1,64 10 a menos 2 é igual a 3,2 gramas vezes 0,082 vezes 300 sobre a massa molar do candango vezes 0,1, que são 100 ml, legal? Ou seja, 0,1 litro. E aí? Aí fazendo essa continha, a gente acha aí, ó, em torno de 84 mil gramas por mol é a massa molar. Ou seja, 8,4 vezes 10 a quarta gramas por mol. Cara, questão bem maneira. Bem maneira. E vale lembrar, né, que quanto maior a quantidade de partículas, menor a pressão de vapor, porque as interações intermoleculares ficam mais intensas, o cara vaporiza menos. Perfeito? Fio, lembra das propriedades? Pressão de vapor. Depois, fio, ó, vem a pressão osmótica. Quando coloquei partícula, pressão osmótica aumenta. Legal? Fio, congelamento. Diminui, fica mais difícil congelar, uma vez que para congelar o cara tem que expulsar o soluto que está ao redor dele. Se tiver mais soluto, demora mais, a temperatura tem que ser mais baixa. E para ebulir? Para ebulir a temperatura tem que ser maior. Por quê? Tem mais ligações intermoleculares para serem rompidas e o cara entrar em ebulição. Perfeito? Cara, módulo 14 para a UERJ é importante. Propriedades coligativas é um assunto importante para a UERJ. Tudo bem? Respirei. Fio A2 foi mais tranquila, foi mais light. A gente lembrou uma situaçãozinha ou outra aí e a questão saiu. Aí, lê a 3, que a 3 é top. A 3 é top. Vê aí. Aí, tu se ligou, né? Se ligou que a questão é boa? O item A, ó, o pH da solução obtida pela mistura das soluções de spots C e D. Tu acha que foi de brincadeira? Ah, não, ele quis colocar... Não, mané. É porque C e D é maneiro. Fio, por que é maneiro? Perceba que C é um ácido fraco, foi? E D é um sal derivado desse ácido. Segura. TEI. Fio, o que você quer dizer com isso? Solução tampão, amigo. Tampão é o pH de uma solução tampão. Você lembra o que é solução tampão? Lembra? Que serve para que não deixe que haja grandes variações de pH, que é sempre feita a partir de um ácido fraco com um sal derivado desse ácido, ou com uma base fraca, juntamente com um sal derivado dessa base? Amigo, tampão clássico. Fio, como é que eu vou fazer? Pô, de cara, lanço os dois equilíbrios. Vem cá. Mandei o equilíbrio do sal. Pô, sal derivado da família 1A, fio. Pum. Na real, não é nem equilíbrio, né? É só dissociação. Show. E o ácido? O ácido é fraco, o ácido entra em equilíbrio sim. Seta dupla, ionizei.
E aí? Bom, Ka é produto sobre reagente, né? Sim, mol por litro. E agora? Só que agora tu tem que ser, pô, malandro. Porque o valor de Ka, ele te deu. Quanto é que é o valor de Ka? Olha aí, 4 vezes 10 a menos 5? Sim. Fio, se eu quero calcular pH, eu tenho que deixar o H+ como incógnita, né? Lógico, fato. Então tá. Qual é a concentração do ácido, Fio? 0,1. Perfeito? Agora, em cima, pois bem, como o ácido se trata de, perdão, como o sal é um sal de família 1A, é um sal que vai ser utilizado na tampão, ele vai dissociar tudão. Se aqui tem 0,04, lá vai ter 0,04. Então aqui é 4, é 0,04 também, vezes a concentração de H+. Sentiu a maldade? Maneiro, né? Vamos brincar então. Vamos deixar tudo limpinho aqui. 4, 10 a menos 5 vezes 10 a menos 1 sobre 4, 10 a menos 2 igual a concentração de H+. Tá bom. Ó o 4. Pum, indo embora com 4. Pum. Aqui é 10 menos 6 sobre 10 menos 2, 10 menos 4, né? Então, a concentração de H+ é igual a 1 vezes 10 a menos 4. Isso faz com que o meu pH, que é a menos log da concentração de H+, seja igual a quanto, Fio? pH é menos log de 1, 10 a menos 4. Ou seja, pH é igual a 4 menos log de 1, log de 1 na base 10 é 0, pH igual a 4. Fala aí. Questão maneira de tampão, né? Gostosinha, dá pra tu pôr e tateando. Bem legal, tá? Bem legal. Fio, e aí? Bom, aí tem o item B que ele diz. Ele quer saber o volume da solução do pote A, que é a solução de ácido clorídrico, necessário para reagir completamente com o conteúdo do pote B, que é aí o carbonato ácido de sódio, ou bicarbonato de sódio, ou hidrogênio carbonato de sódio, chame do que quiser. Perfeito? Chega aí, tá aqui, ó. Mandei os dois. Só que é legal tu mandar a reação inteira, né, Fio? Pra poder saber a proporção. Porque nesse momento aqui é uma questão de estequiometria que termina com soluções. E aí? Bicarbonato com HCl, como é que reage? Na é mais, bicarbonato é menos, H+, Cl menos. Com isso, eu sei que forma NaCl, mas tu tem que lembrar de uma paradinha. Aqui ia ser H2CO3, que sofre decomposição, né? Água mais CO2. Então tá. Perfeito. Tá balanceado, Fio. Um sódio, 2 hidrogênios, um cloro, 3 oxigênios, 2, 3, um carbono. Tá batendo, tá tranquilo. E agora? Cara, ele quer neutralizar, ele quer fazer com que fique igual, né? Demorou, cara. Brinca comigo. Reage completamente. É de 1 mol para 1 mol. 1 mol do bicarbonato para 1 mol do ácido. Show. Só que do bicarbonato está em massa. Tirei de mol, passei para massa, 84. Desse permaneceu em mol para poder descobrir o volume depois. E aí, Fio? 84 gramas de bicarbonato para 1 mol do HCl. 4,2 gramas para X. X, 0,05 mols de HCl. Mas qual é a concentração que ele te deu, Fio? 0,01 mol a cada 1 litro. Então, 0,01 mol a cada 1 litro. E 0,05 mol vão ser quantos litros? X2. X2 é igual a 5 litros. Esse segundo item é um item um pouco mais... a gente enxerga com mais clareza, você concorda? Esse aqui é mais fácil de você enxergar. Não disse que é um item, nossa, ridículo, idiota, não. Mas é mais fácil de enxergar. O item A é um item difícil, tá? É um item que você tem que lembrar de tampão, dissociar um, ionizar o outro e aí mandar bem. Legal? Ó, respirou, fizemos a 1, a 2, a 3. Dá uma lidinha no número 5 agora. 5. Aí, se liga. A questão, ela fala aí sobre a hidratação do etino, né, que produz o etanol. Só que, cara, tu tem que ter muito cuidado, que ela mete essa zinha aí, só que como produz o
etenol antes, sofre uma tautomeria e vai a aldeído, perfeito? Logo, a equação é essa aqui. Ele quer saber o ΔH, ele quer saber se é endo ou exo. Foi? Se a gente descobrir o ΔH, a gente consegue descobrir se ela libera calor ou se ela absorve calor. Porém, ele quer que você demonstre com cálculos. Para isso, ele disse que a combustão do etino libera 1.301 kJ e a do do etanol libera 1.167 kJ. Perfeito? E aí, Phil? Bom, eu tenho que dar um jeito de juntar essas duas equações e chegar nessa equação mãe. Termoc, né? Sim. E tem 3 formas de calcular, eu tenho certeza que você lembra. Produto sobre reagente, quando os dados são energia de formação. Legal? Energia da ligação rompida menos energia das ligações formadas, quando o assunto é energia de ligação. Ele te dá o valor da energia de ligação. E nesse caso ele forçou que você pensasse em lei de Hess, porque ele disse que a combustão, ele não te deu várias equações, mas ele deu a entender o que ele queria. E eu montei, ó, lembrando que combustão completa produz CO2 e água, porém aqui ainda não está balanceado, né, Phil? Sim, não está. 2 carbonos antes, 2 depois, rolou. Hidrogênio, 2 aqui. E lá, Phil, já tem 2, tá tranquilo. Uma aguinha só. Agora, olha o oxigênio. 4 com mais 1, 5. Aqui, Phil, 5 sobre 2. De boas? Então, bora. Embaixo, 2 carbonos, 4 hidrogênios. Mandei 2 águas, perfeito? Agora com cuidado, olha. Aqui tem 4, com 2 tem 6. Já tem 1, Phil, falta 5. Opa, 5 sobre 2. Tá aí as duas equações balanceadas, perfeito? Estão aí, né? E aí, agora vamos pensar. Você quer juntar essas duas a chegar nessa de azul. Como é que eu gosto de fazer? Bom, eu olho para a primeira. Na primeira, tem o etino, que tem aqui como reagente e tem na minha equação que eu chamo de mãe também como reagente. Dessa forma, eu vou manter essa equação aqui, ó. Se liga. Para então a gente mandar bem depois. C2H2 mais 5 meios GO2 indo para 2CO2 mais H2O. E isso tem um ΔH de menos 1.301 kJ. Não é nenhuma novidade para a gente, perfeito? Pois bem, agora, quando eu analiso a segunda, eu percebo que C2H4 aqui está no reagente e lá está no produto, Phil. Eu tenho que formar esse cara e não partir dele. Pô, vou fazer o quê? Eu vou inverter essa equação. O que é produto vira reagente. 2CO2 mais 2 águas. E o que é reagente vira produto. C2H4O mais 5 meios de O2. Cara, como você inverteu a equação, você também inverte o sinal do ΔH. Então vai ficar positivo, agora é endotérmica, né? 1167 kJ. Perfeito? Bom, para que você tenha certeza do que você está fazendo, você faz a equação global, que é o somatório de tudo isso. Demorou? Lembrando que o que você tem de um lado como reagente e de outro como produto, você subtrai. Por exemplo, olha o CO2. Tem 2 aqui? Tem 2 lá. Perfeito? Olha 5 meios de O2 aqui e lá. Agora, cuidado com a água. Por quê, Phil? Aqui tem 2, lá só tem uma. Sai uma lá e sai uma aqui. Ou seja, o que está gerando, Phil? C2H2 mais água produzindo C2H4O. Phil, bacana. E esse ΔH, quanto é que vai dar? Vai dar menos 134 kJ por mol. Demorou? Phil, desse item a gente responde a pergunta dele? ΔH menor do que 0. Então, essa hidratação do etino é uma hidratação exotérmica.
Tranquilo? Aí, isso é muito importante. A gente não pode errar, cara, Thermoc. Tranquilo? A gente tem que tentar sempre fazer com cuidado e tudo mais. E tem questões que dão até mais um passo, né? Que vão lá e partem para uma estequiometria. Aqui também sairia o estéquio, né? Ó, é de 1 mol para essa energia. Se fossem 2 mols, fio, mais energia seria liberada, certo? Então, cuidado com isso. Sempre com os passos que você está dando. Essa questão foi mais objetiva, porém, tinha essa cartinha na manga aqui, ó. Você tinha que montar a equação, o que já traz uma maior dificuldade para a galera. Tudo bem? Se liga. Dá uma lidinha na questão de número 6 agora, por favor. Vê aí. Aí, se liga. Questão boa também, tá? A questão que te faz pensar. Sobretudo porque ele fala sobre o ácido benzoico e depois fala sobre o benzoato de sódio, perfeito? Benzoato de sódio esse que vai fazer com que tenha os íons sódio no refrigerante, legal? E ele diz que em 200 ml de um determinado refrigerante tem 11,5 mg de sódio. Ele quer saber a quantidade em mol por litro do sal, hein? Cuidado, pra gente não dar mole no final. Pois bem, eu quero achar em mol e quero achar em litro. Vamos passar primeiro para mol. 1 mol de sódio, 23 gramas. 11,5 10 a menos 3 gramas, passei para grama, tem quantos mols, fio? X. X é igual a 5 10 a menos 4 mols de íon sódio, perfeito? Bom, essa quantidade em mol está em 200 ml, ele quer saber em 1 litro. X2. X2 é 2,5 10 a menos 3. Suave? Porém, até aqui tudo que eu fiz foi de sódio. Aí eu respondi o seguinte: como a proporção entre os íons sódio e o benzoato de sódio é de 1 para 1, a concentração do sal é 2,5 10 a menos 3 mol por litro. Ponto. Cara, é importante você mostrar que tudo que você fez é do sódio, perfeito? E depois você fazer a relação com o sal. Aí, o cara, na continuação do item, né, ele fala sobre o benzoato de sódio e diz que também é utilizado para poder combater micro-organismos, certo? Porém, ele diz o seguinte, que o ácido benzoico é mais eficaz do que o íon benzoato. Perfeito? E aí, viu? O que eu faço? Antes de mais nada, a gente pega e faz a hidrólise, perfeito? Fazendo a hidrólise, deixa eu pegar só o pilozinho aqui, que eu estava sem pilô na mão, agora eu estou com. Fiz a hidrólise, fazendo a hidrólise eu gerei o benzoato e o ácido benzoico e o hidróxido de sódio, que é a base forte, separa 100%, ácido fraco fica junto, água, separei o sal. Você tem os íons sódio como íons espectadores, fazendo com que no final só tenha o benzoato, a água, juntamente com o ácido benzoico e a hidroxila, perfeito? Aí a questão diz, se esse cara é mais eficaz no combate a micro-organismos, pois bem, esse equilíbrio funciona melhor em que faixa de pH? Ácido ou básica? Pois bem, se eu quero que esse cara esteja em maior quantidade, eu vou tentar deslocar o equilíbrio no sentido direto. Deslocar no sentido direto significa utilizar um meio ácido para que a quantidade de H+, reaja com a hidroxila e diminua sua concentração. E o equilíbrio se desloque no intuito de minimizar a perturbação sofrida. Então, de fato, é mais eficaz em pH ácido, uma vez que o H+ reage com os íons hidroxila, diminuindo essa concentração, o equilíbrio se desloca para repor a quantidade de hidroxila que foi retirada. Com isso, produz o ácido benzoico, que é mais eficaz. Tranquilo? Olha, a questão é maneira, fecha com o deslocamento do equilíbrio, coisa que já havíamos falado na aula anterior, na questão anterior, né? Porém, eu gostaria que agora você desse uma olhada na questão de número 9. Olha a questão de número 9 aí para a gente poder brincar nela também. Vê aí, por favor. Aí, gente, questão top, questão, baladinha top, né, Caô? Não, questão boa, questão incrível de equilíbrio químico, que a gente tem que ter, sagacidade, tem que ter moral, tem que ter, postura na hora de resolver. O primeiro item a gente vai, o segundo item é alto, nível alto, para a gente poder mandar bem, tá bom? Vamos lá. A questão fala, o ácido acético e etanol reagem reversivelmente dando acetato de etil e água. Pois bem, tá aqui. Aí tu, que, sagacidade nível master,
Tu não gosta de trabalhar com nomezinho, tu gosta da fórmula, tu mete ácido acético, então tem que ser um ácido com 2 carbonos. Ácido acético é o ácido etanóico, mandei bem, fio, certo? Etanol, pô, etanol é aquele carinha que eu já não experimento há um tempão. Brinks, só depois da UERJ, hein? Cuidado, cuidado, yeah, dig-din. Perdi a linha, né, Rafa? Tô viajando. Parei. Acetato de etila se dá com a reação entre esses dois. Pô, fio, lembrando que sai a hidroxila do ácido e o hidrogênio, fio, do álcool. Verdade. E aí, liberou a aguinha. Perfeito? Bom, primeiro passo é esse, já sei o que é. Aí ele manda assim, ó. A 100 graus Celsius, a constante de equilíbrio é igual a 4. Tá ok, Kc igual a 4. Bom, agora é com a gente. Porque ele diz, letra A, calcule a quantidade em mol de ácido acético que deve existir no equilíbrio a 100 graus Celsius para uma mistura inicial contendo, segura, falou mistura inicial, partindo de, ao começo, qualquer coisa do tipo, tu para. É uma questão que exige de mim a tabela de etapas, tabela de andamento, início, reação e equilíbrio. Agora sim, fio, vai, conclui. Partindo de 2 mols de acetato de etila e 2 mols de água. Então, 2 mols do acetato de etila, perfeito. E 2 mols de água. Perfeito. E aí, fio, qual vai ser a quantidade em mol do ácido acético? Caraca, ferrou. Por que ferrou? Porque a gente não está acostumado a partir do produto, mas só a partir do reagente, né? Calma aí, pô, respira. Respira, porque se tá partindo de lá, eu vou de lá para cá, pô. Tá suave? Então, bora. Bom, início, aqui tem quanto no início? Rosca. E aqui? Rosca também. Legal? Aí que tá a ideia. Fio, quanto é que reage? Pô, não sei. Se você não sabe, chama de X. X, X e X. Fio, quanto sobra no equilíbrio? 2 menos X. E aqui também é quanto eu tinha, menos o que reagiu. Aqui sobrou X e aqui sobrou X. Até aí, o que tem de novo? Fio, tem nada. Tá tranquilo. Bom, escreve a expressão de equilíbrio. Aqui que tu não pode dar mole, tá? Por quê? Como veio de lá para cá, fio, aqui é o produto, lá o reagente, não. Para esse Kc, não. O Kc tá para reação direta, perfeito? Se você quiser trabalhar com ele, faz assim mesmo, tá? Então, ó, concentração do nosso éster vezes a concentração da água sobre a concentração do ácido carboxílico vezes a concentração do álcool. Demorou? Cara, não dá mole, porque foi aqui que muita gente errou, tá? Deu o start certo, mas na hora de fazer Kc, quis falar, não, então aqui é o reagente, lá é o produto. Não, não é. Para esse Kc aqui não. Se você inverter aqui, tem que ficar 1/4. Demorou? Então, bora. Então, Kc, sendo igual a 4, você tem éster vezes água. Coisa feia vezes coisa feia. Então, é coisa feia ao quadrado. Sobre x vezes x, x ao quadrado. E aí que tu mostra que tu, pô, é violento. Uma vez que, fio, caraca, o primeiro termo ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado? Lógico que não, né? Você, por nível AZ, sagacidade, sai. Nível Master. E tudo tem raiz, ó. Raiz, puf, raiz. Com isso, a gente tem que 2 é igual a 2 menos x sobre x. Aí virou brincadeira de criança, né? Ó, esse multiplica esse, 2x é igual a 2 menos x, manda o x para cá, 3x é igual a 2, x é igual a 2 terços. 2 terços, né, fio? Isso aqui é aproximadamente
0,66 foi? Ou 2/3? Ele quer a concentração do acetato de etila, não, ele quer a concentração do ácido acético. Ácido acético, tá aqui, X. Tá aqui a concentração dele. Lógico, em mol por litro. O que tu achou? Suave? Questão boa. Questão bonita, tá? Questão bem tranquila. Bem tranquila não é de fácil não, mas bem confortante. Aí, olha o item B. Partindo-se de 1 mol de etanol. Item B. Item B. Esse era o item A. Item B. Partindo-se de 1 mol de etanol, para que 90% dele seja transformado em acetato de etila a 100 graus Celsius, calcule a quantidade de ácido acético em mol que deve existir no equilíbrio. Justifique sua resposta com cálculos. Cacetada, meu. Então, vamos lá, fio. Aqui, ó, vou melhorar. Vou colocar assim, ó, ácido, foi, mais álcool, que vai produzir éster, mais água. Agora, olha o mistério. No início, na reação e no equilíbrio, inicialmente só tem o seguinte, ele começa com 1 mol de álcool. 1 mol. Fio, quanto é que tem do éster no início? 0. 0. Do ácido? Não sei. Não tenho noção. Foi? Porém, ele diz que, ó, para que 90% dele se transforme. 90% se transformar é 90% vir a reagir. Ah, então quanto é que reage, fio? 0,9, que é 90% de 1. Ah, e como a etapa reação é a etapa em proporção estequiométrica, 0,9, 0,9 e 0,9. Foi? Tá, aqui quanto é que reage? Reage 0,9, ok. Demorou, fio. Quanto é que sobra no equilíbrio? Desse cara? Não tenho noção. Mas desse aqui, sobra 0,1 só. Do éster, 0,9. Da água, 0,9. Perfeito? Agora que você tem o dado de quase todos, né, no equilíbrio, você pode fazer Kc. Kc é a concentração do éster vezes a concentração da água sobre a concentração do ácido vezes a concentração do álcool no equilíbrio. Demorou? Bora lá. Kc, fio, Kc é igual a 4. Foi concentração do éster 0,9, ou seja, 9 vezes 10 a menos 1. Vezes a concentração da água, também 9, 10 a menos 1. Sobre a concentração do ácido, que eu não sei, vou chamar de X, vezes a concentração do álcool, que é 1 vezes 10 a menos 1. Com isso, você vai ter que X é igual a 9 vezes 9, 80. E 1 vezes 10 a menos 1 sobre 4, né? Uma vez que esse 10 a menos 1 aqui sai com esse aqui, 81. 10 a menos 1 sobre 4. 81 sobre 4, fio, é o seguinte, se fosse 80 sobre 4 seria 20. 81, 1 por 4 é 0,25. Então, ó, X vai ser igual a 20,5, de boa, 20,5 vezes 10 a menos 1 mol por litro. Fio, tá feio assim. Então tá, X vai ser igual a, volta uma, 2,05 mol por litro de ácido no início da reação. Descobrimos aí a quantidade que tem do cara no início, perfeito? Partindo, é claro, de 1 mol de álcool, fazendo com que reaja 0,9. Pô, fio, diferente, né? Por que reagiu tanto do álcool? Tinha muito ácido, o equilíbrio deslocou muito para a direita para contrabalancear, fazer com que o Kc seja igual a 4. Bem maneira a questão. Ele diz assim, ó,
Partindo disso de 1 mol, calcule a quantidade do ácido em mol que deve existir no equilíbrio. Opa, ele quer no equilíbrio. 2,5 é, de fato, o meu equilíbrio. No início, então, ainda tinha mais. Tinha 2,05, perdão, mais 0,9. Tinha 3, um trocadinho aí. Perfeito? Aqui é no equilíbrio. Teria como descobrir o que tinha antes também. Valeu? Então, galera, é isso. Fechamos aí com a questão de número 9. Sobra para você aí umas 3 questões para você poder fazer em casa, de boa, sozinho. E, ó, manda ver. Até a próxima aula. Tamo junto. Valeu!